A Juiz esclarece. Vamos continuar a abordar a temática da adoção internacional. Focámos na anterior sessão a evolução histórica desse instituto, em termos gerais, e falámos dos diversos instrumentos internacionais aplicáveis. Vamos ver então o que é que a nossa legislação nacional consagrou relativamente a esse Instituto da Adoção Internacional. A nossa lei, portanto, Portugal, tendo aderido a determinadas convenções, que eu já mencionei, deve integrar na sua legislação nacional os princípios e regras imperativas que constam dessas convenções. E o que é que veio a ser consagrado? Temos o regime da adoção nacional e internacional compilado atualmente neste diploma que eu já tenho vindo a focar relativamente à adoção nacional, que foi publicado e entrou em vigor em 2015, e nele o que se diz a propósito da adoção internacional é o que também consta das convenções internacionais e refere-se à realidade que eu mencionei na anterior sessão, ou seja, reporta-se a transferência de uma criança de um país para outro. Portanto, o que a lei define a nível nacional, na nossa lei nacional, como adoção internacional, coincide com o critério, com a definição que consta da legislação internacional. De acordo com as convenções internacionais, criança será todo aquele que ainda não tenha atingido os 18 anos de idade. Na nossa legislação, o critério essencial é esse, embora se distinga entre criança e jovem, e poderá dizer-se que criança será aquela que tem até aos 12 anos de idade e jovem a partir dessa idade, embora haja quem continue a chamar criança a todo aquele que não tenha atingido os 18 anos de idade. O regime geral do processo tutelar civil parece distinguir criança de jovem a partir dos 12 anos de idade, mas, de qualquer modo, a denominação que se queira dar a essa realidade em função da taxa etária acaba por ser irrelevante, uma vez que o regime aplicável é o mesmo e pode-se levantar a questão apenas da obrigatoriedade de prestação de consentimento, uma vez que a lei fala da obrigatoriedade de prestação de consentimento a partir dos 12 anos de idade ou até em idades inferiores, desde que haja maturidade e discernimento para o efeito. Mas, como disse, para a aplicação das regras nacionais e internacionais, acaba por ser irrelevante que se chama criança ou jovem, porque a realidade é sempre a mesma. É todo aquele ser humano em formação que ainda não tenha atingido a maioridade, os 18 anos de idade. Pronto. O que se consagra na legislação nacional, portanto, nesse diploma de 2015, é basicamente o que também consta das convenções. A adoção internacional apenas é um segundo recurso perante a adoção nacional. Se for possível manter a criança integrada no país com o qual se identifica, deverá ser dada prioridade a essa situação, isto em prol de todos os elementos que compõem a identidade da criança, que define o seu sentimento de pertença a determinado povo, e só no caso de não ser possível, portanto, manter essa integração em determinado país, é que a criança poderá ser adotada a nível internacional. Portanto, vemos que a legislação nacional também obedeceu a esse princípio que constam das convenções, tal como obedeceu também aos princípios que impõem a colaboração institucional e a cooperação entre países. Qualquer país que aplique que constitua o vínculo da adoção ao abrigo da Convenção da Haia, que eu já mencionei na anterior sessão, e que obedeça às normas imperativas aplicáveis neste âmbito, verá essa decisão reconhecida
em Portugal ou noutro país contratante sem qualquer necessidade de reconhecimento judicial da decisão, e isso também se encontra consagrado na nossa ordem jurídica e já decorria da vinculação, da subscrição, da adesão às convenções em que Portugal tomou parte. A nível nacional, portanto, temos uma autoridade central que regula, de certa forma, e acompanha toda a tramitação do processo de adoção internacional. Também os outros países contratantes da Convenção têm as suas autoridades centrais que se destinam a verificar o cumprimento das normas que são aplicáveis nesse campo. A adoção internacional não será possível, nomeadamente em certas situações, quando existem conflitos armados ou situações de calamidade no país de origem da criança, porque nesse caso não será viável verificar, portanto, em que termos se processam as relações familiares. Portanto, existem circunstâncias extraordinárias nesse caso que impedem a verificação dos requisitos que é necessário avaliar neste campo para verificar se uma criança realmente se encontra em condições e se o superior interesse da criança aconselha, nesse caso, a sua adoção. Embora a lei só refira essas situações relativamente ao país de origem, não são só situações de guerra ou de calamidade, existem outras situações equiparadas que a lei prevê, também são taxativas, mas apenas se refere expressamente o país de origem, ou seja, aquele país de onde provém a criança. No entanto, embora não se refira na lei que essas mesmas exceções são aplicáveis ao país do acolhimento, portanto, ao país onde reside a pessoa ou o casal adotante, teremos de aplicar a mesma lógica nessas situações, uma vez que, numa situação de guerra ou de calamidade, também não será possível verificar se as condições de vida dos adotantes, do adotante ou do casal adotante, são ou não propícias, são ou não as mais idóneas para acautelar o superior interesse da criança. Portanto, embora a lei não refira expressamente nesses casos que não é viável a adoção quando no país do acolhimento se verifiquem essas circunstâncias, já ao abrigo do superior interesse da criança chegaremos à mesma solução, uma vez que o foco na adoção internacional será sempre esse e mais nenhum. Portanto, o interesse dos adotantes é, nesse caso, secundarizado. No caso de conflito entre o interesse dos adotantes e o interesse da criança ou jovem adotanda, portanto, tem o processo de adoção em curso, o interesse que irá prevalecer nunca será o dos adotantes, mas sempre o da criança ou jovem relativamente à qual se perspectiva a adoção, e qualquer juiz ao abrigo desta legislação terá sempre de decidir com esse objetivo, portanto, com essa perspectiva do superior interesse da criança, mesmo que com tal decisão os adotantes, portanto, não vejam algum desiderato concretizado. Isso, como já foquei numa sessão anterior, pode-se verificar, nomeadamente quanto ao nome da criança. Também no âmbito da adoção internacional, tudo aquilo que se focou aqui relativamente à adoção nacional é aplicável. Iremos realçar isso noutras sessões, portanto, em que vamos fazer a equiparação entre a adoção nacional e a internacional, ver os pontos de contacto e as diferenças em termos de tramitação. E, por hoje, penso que foi dito o essencial. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.